Estamos continuando o nosso curso a respeito do sentido do amor na logoterapia e análise existencial do Viktor Frankl. Na nossa última aula falamos sobre a ontologia dimensional. O Viktor Frankl que concebe o ser humano como uma unidade na multiplicidade. Ele é uma unidade de pessoa, porém ele tem múltiplas dimensões, ou melhor, 3 dimensões. A dimensão corporal, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. Entender isso é fundamental para entendermos o sentido do amor, pois, diante de cada dimensão, o ser humano pode tomar uma atitude frente ao amor. E o Viktor Frankl nomeia estas atitudes. Em relação ao corpo, o ser humano pode tomar uma atitude puramente sexual. Em relação ao psiquismo, o homem pode tomar uma atitude simplesmente erótica. E perante a dimensão espiritual, o ser humano pode tomar aquilo que verdadeiramente nós podemos chamar de atitude de amor. O homem só ama de verdade quando ele coloca em ação a sua dimensão espiritual. Na sua dimensão psíquica e na sua dimensão corporal, o homem não tem propriamente uma atitude de amor. Ou ele está movido pelos seus instintos, pelos seus impulsos, ou ele está movido pelas características psíquicas da outra pessoa, pelos afetos, pelas emoções. Mas antes de nós aprofundarmos sobre cada uma das características dessas atitudes, é necessário que nós analisemos primeiramente as características de cada uma das dimensões humanas. Nós vamos começar falando da dimensão corporal. Quais são as principais características da dimensão corporal? É na dimensão corporal, ou também chamada de dimensão somática, que estão situados os fenômenos biológicos de uma forma geral. Também toda a questão do corpo na sua composição celular, dos seus órgãos e toda esta realidade biológica, genética. Também estão os processos fisiológicos, como a respiração, a digestão, o metabolismo, a produção e o efeito físico dos hormônios. É isso que nós temos na nossa dimensão corporal. Já na dimensão psíquica, nós temos todo o mundo interior das sensações, das emoções, dos sentimentos, dos afetos, também dos impulsos, das fantasias, das capacidades intelectuais de cada pessoa, dos padrões de comportamento, também daquilo que a pessoa assimilou como costume, e também está localizado aquilo que a psicanálise chama de impulsos reprimidos no inconsciente. Está dentro desse mundo psíquico. E aqui o homem experimenta um mundo mais interior do que o seu corpo, mas ele ainda não é tão profundo quanto a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, como nós dissemos, é a dimensão propriamente humana. Os animais também têm um corpo e eles também têm uma dimensão psíquica, embora elas sejam menos desenvolvidas do que essas dimensões que estão presentes no homem, mas eles não têm a dimensão espiritual. Agora então vamos ver quais são as características da dimensão espiritual. É nesta dimensão que se encontram os eventos chamados tipicamente humanos, como a capacidade de se perguntar pelo sentido das coisas, dos fatos, da própria vida. Também aqui encontra-se o senso ético, a capacidade que o homem tem de discernir entre o bem e o mal. Está também a compreensão dos valores, a capacidade de tomar decisões pessoais, de dar respostas livres e responsáveis e também a capacidade do pensamento criativo, daquilo que o homem oferece para o mundo. É na dimensão espiritual que estão localizadas aquelas características próprias do homem, como, por exemplo, a liberdade, a consciência, a responsabilidade, a busca do sentido e a autotranscendência, ou seja, a capacidade de superar-se a si mesmo em todas as situações. Se o homem tem essas 3 dimensões, somente a dimensão espiritual ela pode ser chamada de propriamente humana.
e por isso é ela quem organiza as outras dimensões. É ela quem se utiliza das outras dimensões para expressar aquilo que é próprio do ser humano. Então nós podemos dizer que a pessoa espiritual, ela se utiliza do seu corpo, ela se utiliza também do seu psiquismo para expressar aquilo que de mais profundo há nela e aquelas características e aqueles eventos que são mais próprios. Então, é a dimensão espiritual quem dá sentido, quem qualifica a dimensão corporal e a dimensão psíquica. Se o homem não tivesse a dimensão espiritual, ele seria apenas um animal entre os outros animais. E nós sabemos que o ser humano ele possui uma característica própria, uma superioridade em relação aos outros. Então, a dimensão espiritual, ela é a dimensão síntese, ela é a dimensão que coordena todas as outras dimensões do ser humano, tanto a dimensão corporal, como a dimensão psíquica, como também é ela quem dá sentido mesmo à vivência social do ser humano. Quando nós olhamos para estas realidades, nós devemos considerar que o ser humano, na sua dimensão espiritual, ele é livre, ele é, por assim dizer, ilimitado dentro das suas possibilidades. Porém, o ser humano também tem um corpo e um psiquismo que são limitados, que também muitas vezes o condicionam, que muitas vezes também o limitam de alguma forma. O homem ele não é livre de condicionamentos, mas ele é livre para escolher o que fazer perante esses condicionamentos. Ou seja, o homem não é livre de ter um corpo, de escolher ter um corpo ou não, mas ele é livre para escolher o que fazer com este corpo. O homem não é livre, por exemplo, de ter sentimentos, emoções, afetos, instintos, mas o homem é livre para escolher o que fazer perante a essas realidades. O homem não é livre de tudo isso, mas ele é livre para configurar tudo isso de acordo com a sua dimensão espiritual. Então, entender esta realidade é fundamental para entender até que altura o homem pode amar, até onde ele pode chegar no amor. Porque o homem pode simplesmente estagnar-se em viver o amor numa dimensão corporal, meramente de autossatisfação. O homem pode se conformar em viver o amor apenas como uma gratificação psicológica, como um preenchimento das suas carências, dos seus sentimentos e das suas emoções. Ou o homem pode amar numa dimensão mais profunda, mais elevada, totalmente livre, totalmente autotranscendente e capaz de autodoação para com o próximo. Na próxima aula, nós iremos começar a ver propriamente como o homem pode amar. Como ele pode amar a partir do seu corpo, como ele pode amar a partir do seu psiquismo e como ele pode amar a partir do seu espírito, naquilo que ele tem de mais nobre para viver em relação ao amor. Até breve.